Como sempre, à segunda-feira, com a Cília Meireles e com o Miguel Prata Roque. Muito boa tarde aos dois. E esta semana é vez de começar o Miguel, e vamos começar pelo assunto que tem agitado, pelo menos estes dias, a política nacional, as declarações de Pedro Passos Coelho. Combater a direção do PSD desta forma, considerada por muitos até sociais-democratas insultuosa, parece que está, de certa forma, a diminuir a possibilidade de Passos regressar à vida política ativa, pelo menos no seio do PSD? Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, parece-me que Passos Coelho acha isso, que quanto mais tempo demorar uma crise política e quanto mais tempo demorar este governo, mais dificilmente regressará ao governo. Eu acho é que Passos expressa uma preocupação de alguma parte do PSD e se calhar de alguma parte do eleitorado de direita, que é, então afinal nós temos 2/3 dos votos, porque foi isso que a análise política, depois das eleições legislativas de 2025, fez. A direita pela primeira vez tem essa maioria de 2/3. E depois aquilo que as pessoas sentem é que não há resultados para mostrar. Ou seja, as políticas que o eleitorado de direita, e o problema é que o eleitorado de direita tem várias pretensões distintas. Há um eleitorado de direita que quereria uma reforma do setor económico com maior liberalização. Há um eleitorado de direita que é mais conservador e se calhar até mais estatista e intervencionista. Há um eleitorado de direita que é mais próximo do Partido Socialista e de visões sociais-democratas. Mas eu, sinceramente, aquilo que noto, por exemplo, é agora recentemente, neste fim de semana, houve eleições diretas no PSD e houve uma taxa altíssima de 73,2% de abstenção e Montenegro foi o líder. Eu bem sei que quando um líder de um partido está no governo, não há candidaturas alternativas, há maiorias norte-coreanas, mas foi o líder, desde que há diretas... não é? Porque 90 e tal por cento é um resultado mas desde que há diretas, arrasadores, mas em 56.868 pessoas que tinham condições de votar, só 14.467, ou seja, menos do que 30%, se deslocaram para votar nessa mesma eleição. Mas estás a dar razão ao teor das críticas de Pedro Passos Coelho? Aquilo que eu estou a notar é o seguinte, eu já notei isto antes das eleições, que é, víamos pelos debates eleitorais, quer na eleição de 2024, quer na eleição de 2025, que as direitas não se entendiam. Era impossível que um eleitor olhasse para um debate entre um representante do Chega e um representante do PSD e acreditasse que houvesse possibilidade de entendimento. Eu não gosto de dizer eu bem avisei, mas eu até várias vezes disse que se um governo minoritário do PSD precisasse da ajuda do Partido Socialista para que esse governo fosse viabilizado e para executar as suas políticas, que o PS devia dar esse apoio para evitar que a loucura extremista do Chega pudesse perpassar nas políticas públicas que fossem adotadas. Mas não foi essa a decisão de Luís Montenegro. E agora as sondagens começam a dar sinal de que os eleitores não julgam bem esta estratégia, que é dizer, PS e Chega são iguais, eu tanto me entendo com uns como outros. O que as sondagens estão a demonstrar é que o PSD está a perder muitos votos, não necessariamente para o PS, mas para a abstenção e para os indecisos. Significa que são eleitores que eventualmente poderão fazer do PS uma espécie de santuário contra o ensandecimento das políticas extremistas do Chega. E, portanto, eu acho que há essa tensão neste momento no espaço do PSD, mas isso é um problema que o PSD resolverá ou não. Cecília, este Pedro Passos Coelho parece-lhe que está bem mais perto nesta altura do Chega do que do próprio PSD? Bom, boa tarde, antes de mais. Eu confesso que não sei. Às vezes parece que sim, outras vezes parece que não. E acho que estas declarações também não foram assim de modo a tirar grandes dúvidas nesta matéria. Vamos por partes. Há aqui um lado que eu acho que é... Todos os partidos têm questões internas. Eu, num caso, achei particularmente fascinantes. Não acho fascinantes no meu partido o que fará no partido dos outros. Portanto, isso aí é um problema do PSD. Francamente, não acho que tenha grande interesse. E acho que, desse ponto de vista, ocupa sempre mais, eu diria, opinião política do que propriamente a política. Acho que a generalidade das pessoas não seguem assim o que se está a passar dentro dos partidos, porque, francamente, também não tem grande interesse, mesmo para quem está lá dentro. É um disclaimer. Depois, no caso destas declarações de Pedro Passos Coelho é um ex-primeiro-ministro.
quando ele fala, as pessoas ouvem. E eu acho natural que ouçam, porque ele foi Primeiro-Ministro de Portugal, foi Primeiro-Ministro numa altura particularmente difícil, portanto, eu acho bem que ele seja uma voz ouvida. Se ele banalizar as suas palavras, vai deixar de ser uma voz tão ouvida. E se não falar com clareza, eu também acho que acabará por deixar de ser uma voz ouvida. E ele tem falado com suficiente clareza? Acho que ele não tem sido suficientemente claro. Acho que ele foi contundente. Prostitutos sem caráter, convenhamos que é uma afirmação contundente. Eu fiquei sem perceber quem eram os prostitutos e quem é que não tinha caráter. Fiquei mesmo. Já fui ouvir as declarações várias vezes. Eu não consigo perceber quem é que está a caminhar para o populismo, porque vamos lá ver. Portanto, não depreende que ele esteja a referir a Luís Montenegro? Não, mas é evidente, parece-me evidente, que das últimas vezes que ele falou, toda a gente achou que ele estava a mandar recados internos e estava a falar de Luís Montenegro. Parece-me evidente, e ele não será uma pessoa inexperiente politicamente, parece-me que é óbvio que ele teria, se não estava a falar de Luís Montenegro, poderia prever que iam achar que ele estava a falar de Luís Montenegro. Eu indo ao fundo da questão, o cerne, o grande problema do populismo é exatamente esse, não há o populismo autêntico. O populismo é exatamente quando as pessoas dizem coisas que são completamente incoerentes entre si, em que ninguém poderá acreditar, só com o objetivo de agradar aos outros. Isso é a essência do populismo e, portanto, isso em si já não tem autenticidade, porque se as pessoas forem autênticas e disserem em cada momento aquilo que realmente acham que é o mais certo para o seu país, dificilmente agradarão em todos os momentos. E, portanto, eu não percebi aquela crítica e, sobretudo, em segundo lugar, acho que ele... quando chamou a atenção para a necessidade de reformas, acho que ele põe as coisas no sítio certo, mas quando vê à frente dele a pessoa que, perante uma reforma laboral, disse não, nós temos é que baixar a idade da reforma, é essa a reforma que é precisa, uma reforma que qualquer pessoa que olhe para a Segurança Social sabe que, por mais que quiséssemos todos, não é possível. Posição que Pedro Passos Coelho, na altura, que ele criticou com alguma veemência. Tinha ali um momento para criticar cara a cara e aproveitou para se queixar da falta de reformas, aparentemente quase ali num... Mas, Cecília, é uma coisa muito típica o antigo governante criticar alguém do seu governo quando esse governo ainda por cima está em funções. Foi um momento bastante atípico. Tem sido um conjunto de momentos bastante atípicos, mas atenção, eu acho que eu acho que Pedro Passos Coelho tem toda a liberdade para ter todas as opiniões. Achei que, se ele quer mais reformas, eu até concordo, mas se calhar mais valia começarmos a discutir as reformas e não estamos aqui numa coisa que parece quase pessoal e que eu acho que interessa pouco. A mim, pelo menos, interessa-me pouco. Eu não estou interessada em conhecer as divergências pessoais. Estou interessada em conhecer as divergências políticas e, portanto, acho que caímos aqui numa discussão que é um bocadinho teórica em demasia, digamos assim. Mas por culpa de Pedro Passos Coelho? Acho que ele foi infeliz. Acho que foi um momento infeliz. Vamos avançar. E acho, sobretudo, que foi uma oportunidade perdida de falar de algumas reformas, porque a reforma laboral é uma reforma... lá está, por exemplo, na Segurança Social, vamos falar da prestação social única, é uma reforma interessante. Vamos pôr na agenda coisas de que o país precisa. E há em vez de estamos nestas discussões que eu acho que são muitas discussões entre políticos e não sobre políticas. Vamos agora avançar, Miguel. 2 vereadores da Câmara Municipal de Lisboa, do PS, são arguidos na operação emergente. Ontem ouvimos Alexandre Leitão, do PS, dizer que a suspensão de dirigentes autárquicos depende da valoração dos próprios, e estou a citar. Deveria ser mesmo assim? Ou o PS deveria ter feito mais do que fez em relação às pessoas que são visadas por este processo? Em teoria, sim. Em teoria devia ser assim. Porquê? Porque a circunstância de alguém ter estatuto de arguido não significa sequer que haja indícios intensos de que a pessoa cometeu um ato ilícito. O primeiro indício intenso de que há o cometimento do ato ilícito é o despacho de acusação do Ministério Público. Portanto, se eu estivesse aqui na sala da minha Faculdade de Direito de Lisboa a discutir, no fundo, como é que a Constituição de arguido restringia ou não os direitos de um titular de cargo político, dizia assim, bom, se houver um despacho de acusação do Ministério Público é porque houve indícios suficientes da prática do crime, ainda assim vigora o princípio da presunção da inocência, e, portanto, nesse caso, talvez fizesse sentido. O problema é que se tornou usual na política pública que se faça um grande espetáculo mediático cada vez que há um ato externo de averiguação. Ainda bem que há averiguações, ainda bem que há constituições de arguidos.
porque vamos explicar esta situação de uma forma muito rápida, em 2 minutos. O ajuste direto, por exemplo, para a prestação de serviços, para a contratação de prestação de serviços externos, vai até 15 mil euros de contrato. Se eu quiser celebrar um contrato até 15 mil euros, se o contrato for superior a esse valor, eu tenho que consultar outras entidades ou lançar um concurso público. Mas o Código dos Contratos Públicos diz que há critérios materiais de adjudicação. Ou seja, em algumas situações, eu posso escolher a pessoa que vou contratar. Por exemplo, agora nas festas dos Santos Populares, se a Câmara de Lisboa ou a EGEAC quiser contratar o Tony Carreira, pode dizer assim, só há um cantor popular português, já vou lá, só há um cantor popular português que está em condições de fazer isso. Ou, por exemplo, se o Estado quiser construir um edifício e quiser escolher um arquiteto conceituado específico para manter determinada traça arquitetónica. Isso pode ser irregular, mas não é crime, não é? Aí pode fazer sentido, porque é um critério material de adjudicação. O problema Mas é que eu não é acho... isso que está aqui Não é em causa isso, nesta Não é de operação. todo. Do que Não é sabe, de não é, do que claro. sabe, não é de todo, porque aquelas atividades são fungíveis. Escrever um boletim para uma junta de freguesia. Explica-nos o que é que são fungíveis. Fungíveis Podem significa ser que substituídas qualquer por outras. pessoa pode prestar esse mesmo serviço independentemente da sua experiência profissional. Qualquer pessoa que tem uma empresa de comunicação pode prestar aquele serviço, não é? Os políticos convenceram-se que a contratação externa de serviços é uma forma de aumentar pessoas da sua confiança pessoal. Mas o Código dos Contratos Públicos e a legislação europeia diz o contrário. Diz, os gabinetes políticos podem ter determinados assessores, podem ter determinados adjuntos que são de confiança política. Mas neste caso não há essa mesma confiança, não é necessário que haja confiança política. Se os políticos discordam disto, porque dizem assim, eu não tenho técnicos suficientes na minha autarquia, no meu ministério, Mudam no meu a lei. instituto, mudam a lei. Não é- E se não é mudarem a mais lei, evidente. é encantado da vida. Agora, não podem permanentemente estar a utilizar estes mecanismos para ir buscar pessoas da sua confiança política quando a lei dos gabinetes políticos não prevê essa mesma contratação. E esta é a única questão que eu julgo que está efetivamente aqui em causa. Portanto, deixa-me só terminar. A decisão sobre se alguém que é constituído arguido se mantém ou não em funções, eu acho que é uma decisão pessoal. A pessoa concreta que é constituída arguida é que diz assim, eu tenho condições para exercer este cargo político, ou eu perdi condições públicas, mediáticas, sociais, para ter autoridade ética para continuar a exercê-lo. A Cecília, concorda com esta questão? De facto, essa decisão depende da valorização do próprio? Depende da valorização do próprio, mas também depende da valorização de terceiros, que é a nossa. Eu acho que é importante que as pessoas expliquem aquilo que está em causa e que conheçam aquilo que está em causa. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu lembro-me, por exemplo, de Rui Moreira ter sido arguido, acusado e julgado, e ele disse, eu sou inocente, eu contou a história e eu submeto-me à apreciação dos tribunais e das pessoas. E foi a votos, e ganhou, e foi a tribunal, e foi absolvido. E isto, eu acho que isto é absolutamente limpo, que uma pessoa diz, estão-me a acusar de uma coisa que é mentira, eu não fiz. Eu isto acho absolutamente legítimo. Alguém dizer, estão-me a acusar de uma coisa da qual eu não falo, mas mantenho-me em funções, sobre a qual não dou explicações, mas mantenho-me em funções, é que eu, francamente, enquanto eleitora, não me parece legítimo nem correto. Agora, aqui, e voltando ao caso, vamos lá ver, o que está aqui em causa, ou o que foi noticiado que está aqui em causa, ninguém sabe o que está aqui em causa porque nenhum de nós conhece o processo porque não pode conhecer. Portanto, o que foi noticiado não se trata de uma contratação pública irregular com recurso a uma justificação que não está prevista legalmente. Trata-se da criação de empresas de fachada para defraudar a contratação pública em benefício de uma determinada pessoa. Portanto, isto é uma coisa bastante mais grave e isto sim é crime. A ter acontecido é crime. Depois, a ser verdade, mais uma vez, aquilo que se ouviu noticiar, eu acho que não se chama 200, nem 300, nem 400 agentes ou forças de segurança judiciária por causa de uns contratos de uma junta de freguesia. Eu acho que tem que estar aqui alguma coisa a mais, algum conluio bastante mais substancial. E isto leva-me ao meu terceiro ponto. É bom que tudo seja investigado. Eu não gostava de viver num país, e já vivi há muitos anos num país em que nada era investigado, se vivia mais ou menos em impunidade. Ainda bem que é investigado, mas nós não nos podemos contentar com a investigação. A investigação tem que acabar em acusação e tem que acabar em condenação, porque se nós sistematicamente temos especulações na praça pública e depois nunca ninguém é condenado,
Isto é absolutamente insustentável, porque a ideia que fica é de uma espécie de impunidade em que todos os políticos são corruptos e nunca nenhum é condenado. Isto é intolerável e, portanto, mais uma vez, falando de reformas, tem que se falar de reforma na justiça e tem que se falar a sério, e eu faço-me alguma impressão, isso tem que dizer, como nem o Governo, nem o Presidente da República, nem o Conselho Superior da Magistratura, ninguém parece perceber o nível de gravidade da situação. Eu acho que dificilmente já podia ser mais grave do que é. Já estamos na reta final, mas queriam também falar da prestação social única, uma medida assim que de forma muito sucinta prevê a criação de obrigações para os beneficiários de prestações sociais que não estejam a trabalhar. A CGTP, Miguel, diz que isto era uma forma de cortar os apoios aos mais vulneráveis. Concordas? Olha, permite-me só 20 segundos para discordar ligeiramente do que a Cecília disse, só por isso. Eu não acho que todas as investigações devam dar lugar à acusação e à condenação. Claro, desde que haja indícios, como é evidente, sim. Não é isso, porque é bom que haja o Ministério Público não pode escolher que processo é que investiga. Miguel, mas quando houve uma notícia... quando há buscas deste nível e detenções, eu parto do pressuposto que já há factos, porque se não houver factos, é que em então Portugal isto é o Ministério Público total, é obrigado a investigar desde que haja uma notícia pública do crime. Sim, e, por exemplo, em relação a estes factos, houve uma notícia pública em 2022, uma notícia da Sábado, e é normal que o Ministério Público tenha aberto investigação. Não tem que ter as pessoas, nem fazer buscas. Não acho necessariamente que uma investigação necessite necessariamente terminar em acusação ou em condenação. Prestação social única. Alertar-vos que estamos a 2 minutos do fim. Certo. Prestação social única. Ainda bem que este governo consegue fazer reformas que foram iniciadas pelo Partido Socialista. Porque foi o PRR que foi preparado pelo Partido Socialista que, negociado com a Comissão Europeia, previa precisamente a criação de uma prestação social única. O que é que isto significa? É fundir numa só prestação não contributiva. Por exemplo, no subsídio de desemprego, eu tenho que ter contribuído durante 1 ano e meio para a Segurança Social para poder ter acesso a esse subsídio de desemprego. Estas prestações não dependem necessariamente de eu ter pago essa mesma prestação. O problema é este. É que estão 500 milhões de euros do PRR dependentes da aprovação desta medida. E isto tem que ser executado até 31 de agosto de 2026. E o Parlamento fecha em meados de julho. E o Governo só agora é que apresenta esta medida e só agora é que faz com que o Parlamento tenha que estar em contrarrelógio para aprovar. A principal dúvida aqui é a seguinte, o trabalho, tenho mesmo que dizer isto, o trabalho socialmente necessário. Vamos dizer alguma coisa. Vai ter que dizer, Podes, a Cecília vai ter que dizer. Mas eu preciso só dizer Mas eu preciso isto. passar à Cecília porque efetivamente só temos 1 minuto. Mas são 20 segundos, oh, Cecília, permite-me só isto. É que foi criada a ideia de que é agora que se está a criar o trabalho já está social. Previsto legalmente. Ele já está previsto num programa que está a ser executado e que permite que pessoas que têm RSI e complementos solidários extraordinários prestem trabalho e recebam mensalmente 134 mil euros. Agora já tenho que passar à Vamos ver. Vamos ver se é prática que este governo é useiro e vezeiro em dizer que executa coisas vamos lá e depois na prática as medidas não saem do papel. Pronto, é uma boa ideia, portanto devemos estar todos Depende, contentes se não que ela vai puserem sair do velhinhos papel e grávidas de risco a trabalhar é uma boa ideia. Não estamos aqui, na abrangência não é para reformados. Portanto, e se não baixarem a prestação para 257 euros também é uma boa ideia. A dúvida é essa. Que é uma verdadeira reforma que valoriza simultaneamente o trabalho, o rigor e a solidariedade, porque ela permite tratar mais justamente algumas pessoas que podiam ficar perdidas neste emaranhado. Por outro lado, valoriza o trabalho e é uma medida também de rigor e de simplificação. É vista com bons olhos pelo Partido Socialista e pelo Chega, imagine-se. Portanto, às vezes o impossível acontece e neste caso parece que vai acontecer. Melhor só pô-la em prática e, portanto, eu espero que muito brevemente que ela seja posta em prática. Se não houver demagogia, sim, curiosamente, regressam na próxima segunda-feira. Os fiscais não estão sujeitos a esse trabalho social. Isso tem uma certa graça. Só os pobres é que estão sujeitos a trabalho social. Até à próxima segunda-feira. Os beneficiários de apoio à habitação, senhorios e os beneficiários de benefícios fiscais estão excluídos. E nós agora já não somos beneficiários de mais tempo que têm que trabalhar. Vamos então avançar. Os subsídios não